O idealismo é, em essência, a crença de que a realidade é, de algum modo, produto ou expressão da mente, da consciência e das ideias, e não apenas da matéria. Ele afirma que o mundo que conhecemos depende, em última instância, do sujeito que o percebe e pensa. É a crença de que a realidade não está fora de nós, mas também em nós. Um convite filosófico para pensar que o mundo pode ser ao mesmo tempo objeto e espelho do espírito humano. Mas o termo idealismo tem muitos matizes e nem todos positivos. O idealismo, no sentido mais humano e mais cotidiano da palavra, nasce de um impulso nobre, o desejo de aperfeiçoar a realidade, de imaginar algo mais justo, mais belo e mais verdadeiro. É a chamada que move artistas, reformadores e visionários. Mas quando o ideal se torna absoluto, quando o indivíduo se apaixona mais pela ideia do que pela vida, ele corre o risco de se afastar da realidade concreta, das imperfeições inevitáveis do humano. Nesse ponto, o idealista pode transformar-se em fanático, alguém que já não busca compreender o mundo, mas impor a ele o que acredita como certo. A idealização, que era força criadora, torna-se uma prisão. O ideal passa a valer mais do que as pessoas. Psicologicamente, podemos dizer que o idealista extremo projeta no mundo o seu desejo de pureza e, por isso, se desespera diante do erro, do caos, do diferente. Nesse tipo de idealismo existe uma boa dose de narcisismo. O narcisismo idealista costuma se esconder sob uma bela máscara social, a da causa nobre, da superioridade moral, da busca espiritual. Mas, por trás dessa aparência, há muitas vezes o medo da queda, da falha, do humano. O psicanalista Freud entende que o idealismo nasce do próprio narcisismo humano. No início da vida, o bebê sente-se completo e perfeito. O amor materno e os cuidados reforçam essa sensação de plenitude e onipotência. Esse é o narcisismo primário. Com o crescimento, esse estado se rompe. O sujeito descobre a falta, o outro, a frustração, o não. Então, o ego cria dentro de si uma imagem de perfeição, o ideal do eu, que torna-se o novo objeto de amor. Essa imagem funciona como um farol. O sujeito busca ser aquilo que imagina que deveria ser. Esse ideal funciona como um espelho do que gostaríamos de ser, o herdeiro do amor infantil por si mesmo. Por isso, todo idealismo tem raiz narcisista. Ele expressa o desejo de recuperar uma perfeição perdida. Quando equilibrado, esse ideal impulsiona o crescimento, a criação, a ética. Mas quando absoluto, torna-se tirânico. Faz o sujeito rejeitar o real, negar as imperfeições e projetar sobre o mundo suas próprias frustrações. É aí que o idealismo pode se converter em fanatismo ou rigidez moral. Filosoficamente, podemos lembrar de Platão, que sonhou com o mundo das ideias. Ele acreditava que o mundo verdadeiro era o das ideias, perfeitas e imutáveis. A realidade sensível seria apenas uma sombra. Já Aristóteles, seu discípulo, trouxe a filosofia de volta ao corpo. Lembrou que a forma se manifesta na matéria, que o bem e a beleza só existem quando encarnam no mundo concreto. Lembrando que o real se faz de matéria, forma e movimento. Séculos depois, Kant tentaria reconciliar estes dois mundos. Para ele, o ideal, isto é, o dever moral e a razão pura, é o que deve orientar o agir humano. Mas nunca podemos esquecer que somos seres finitos, presos à experiência sensível. Assim, Kant propõe uma ética que é idealista na intenção, mas realista na execução. Devemos agir como se o mundo fosse justo, mesmo que saibamos que ele ainda não é. Essa postura cria uma ponte entre o que é e o que deve ser. E talvez seja aí que mora o verdadeiro humanismo. Para Nietzsche, o idealismo é uma forma disfarçada de negação da vida. Ele vê no idealismo, tanto religioso quanto moral ou metafísico, uma tentativa de fugir da realidade concreta, com suas dores, contradições
e imperfeições. Em obras como Crepúsculo dos Ídolos e Além do Bem e do Mal, Nietzsche denuncia o idealismo como sendo uma doença do espírito ocidental, uma invenção dos fracos para fugir do trágico da existência. O idealista, para ele, é aquele que diz não à terra, não ao corpo, não à vida, porque não suporta o mundo real e precisa inventar um mundo melhor, puro, eterno, ideal. No lugar do idealismo, Nietzsche propõe o espírito dionisíaco, aquele que abraça o devir, o erro, a carne, o caos, e faz deles matéria para criar. O idealista, diz Nietzsche, não busca a verdade, busca consolo. E quem busca consolo mente para si mesmo. Para ele, o idealismo é a vingança de quem não suporta a realidade. Do meu ponto de vista, o ideal é necessário. Ele orienta, dá direção, sentido. Mas sem o contato com o real, ele perde a sua alma. Na vida, esse equilíbrio se traduz em gestos simples. Sonhar com um mundo melhor, mas ajudar o vizinho hoje. Buscar a verdade, mas aceitar o erro. Crer na beleza, mas suportar o feio sem cinismo. O idealista que não se torna cego é aquele que entende que o mundo é imperfeito e, mesmo assim, o ama o bastante para tentar melhorá-lo. Há nisso uma ternura madura, um heroísmo sem grito. O ideal sem o real é delírio. O real sem o ideal é deserto. Entre ambos vive o humano, que sonha e constrói, que cai e levanta, que, mesmo sabendo que o mundo não é perfeito, insiste em plantar sentido. O que você pensa sobre isso? Me conta aqui nos comentários. Eu sou Carolina Michelini, autora de livros infanto-juvenis, e este é um canal de estímulo à leitura, à escrita, reflexão e troca de ideias. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe os vídeos. Obrigada!